3 meninas andando na praia de 16, 14 e 12, e vem um casal fazendo amor, e aí a de 16 fala, o que eles estão fazendo? A de 14 fala, eles estão fazendo amor, e a de 12 fala, e bem. Oi, tudo bem? Eu sou Alda Marmo, psicóloga, mãe de 2 adolescentes de 17 e 19 anos. E eu resolvi colocar em vídeo assuntos que aconteciam tanto na minha casa como mãe de 2 adolescentes, como no consultório, onde eu sou psicóloga clínica. Para fazer isso, eu chamei alguns colegas de profissão, psicólogos, que trabalham com adolescentes e com orientação de pais, e também convidei alguns pais para contar um pouco as experiências que todos têm, os pais e os profissionais. Como é que a gente faz para lidar com essa fase da vida que é a adolescência? Vou contar para vocês que isso não é uma coisa fácil. A gente não tem fórmula, nem como pai, nem como profissional. A gente acredita que cada um merece ser cuidado de um jeito único. A gente tem que olhar para a história de cada um para poder fazer tentativas sobre aquilo que vai dar certo. Nosso maior objetivo é trocar ideias, contar experiências, compartilhar o que a gente tem feito em casa e o que a gente tem visto no consultório. O que a gente quer é inspirar você a ter atitudes mais positivas dentro da sua família. Se você tem um assunto que você quer que a gente trate aqui ou alguma dúvida, manda uma mensagem pra gente. E não se esquece, se inscreve no canal. Depois que eu virei youtuber, eu comecei a entender um monte de coisas que eu não entendia. Então, se inscrever no canal e dar like no vídeo são coisas super importantes para a gente continuar aqui falando com vocês sobre essa vida de adolescente e como é ser pai e mãe de adolescente. No episódio de hoje, a gente fez um corte do nosso papo que trata sobre intimidade e privacidade dos nossos filhos. Uma coisa importante, a gente tem que levar em conta que as pessoas são diferentes e os relacionamentos também. Nem sempre é fácil a gente ter relações íntimas com os nossos filhos. Relação íntima depende de respeito e limite e é uma construção. Como é que está a sua relação com seu filho? É uma relação íntima ou é uma relação distante? Tem segredos? Tem respeito? Tem limites? Antes de ir para o nosso bate-papo com os pais, a gente vai dar uma olhada sobre o que os profissionais falaram. Renato, você que entra bastante na casa das pessoas, você vê estilos de pais muito diferentes, assim? Pais que têm intimidade, pais que não têm, pais que conseguem conversar, pais mais rígidos? Tem pais que são distantes por profissão, tem pais que são muito presentes, até demais, e talvez esse seja o... Disponibilidade. Isso, esteja o tempo todo ali, por lição de casa, tá tendo ali, às vezes, não, porque eu tô lá, eu tô ajudando ele, na real, tá fazendo por ele. Tem pais que perdem a mão na autoridade, quer ser muito autoridade, o menino tenta ali sair um pouquinho dali, não consegue, por isso que gera esses problemas de comportamento também. Tem pais de todos os tipos, eu nunca encontrei um pai e continuo encontrando pais diferentes a cada momento, cada família nova que eu conheço. E aí, pessoal, vocês têm medo dos filhos de vocês ficarem bravos por vocês estarem aqui falando sobre adolescência, falando sobre problemas que eles vivem? Eu não. Olha, eu acho até porque todo dia que se comprasse por alguma coisa, que, né, eu pelo menos que eu possa estar falando. Não tem como evitar. Aquela coisa, né, tá falando com a... Pô, mãe, você falou pra mãe do fulano. É bem isso, então é por aí. sempre tem isso. Então o programa vai ser mais alguma coisa. Que vergonha, né? Eles morrem de vergonha da própria sombra, né? Eles morrem de vergonha. O que os outros vão dizer? Você conta tudo pra tia. É bem isso, é essa exposição. Eu avisei. E ela não falou nada? Você vai falar o quê? Vou falar, a Alda falou pra falar tudo a verdade, então eu vou falar a verdade. Não, eu avisei logo. Eu não tenho medo não, minha filha é super aberta também com isso,
não tem problema não. Como que é esse relacionamento? Vocês têm uma relação íntima com os filhos de vocês? Vocês falam sobre todos os assuntos? Como que se dá isso? Fala sobre sexo, drogas? Falo, Sim, eu falo. sim. Falo. E como que vocês conseguiram isso? Olha, na minha opinião, né, no meu caso, por exemplo, minha filha é menina, então eu acho que a Quantos relação... anos ela tem, Adri? Tem 16 anos. Então eu sempre fui muito próxima dela, é filha única também. Então eu acho que é mais fácil, até por, não sei, eu não tenho filho homem, mas eu sinto que é um pouco mais fácil por ela ser menina. Então ela fica mais à vontade de falar das coisas pra mim. E eu também procuro não tentar, né, bloquear nada, até pra ela ter uma... Bloquear o que é? Bloquear, do tipo, sempre censurar, né, as coisas, até pra ela se sentir à vontade, né, pra depois a gente discutir o que é a minha opinião, o que é certo ou errado, na minha opinião, né. Então, mas fala sobre tudo, como é que consegue essa intimidade, assim? Porque eu vejo, às vezes, lá com os meus filhos, que eles, às vezes, dão uma tateada. Se eu dou uma bronca, dá uma parada, né? Como que é com vocês? Não, acho que sobre tudo é tão complexo, eu não sei sobre tudo, mas acho que conforme vai aparecer, em casa a gente tem um hábito, acho que muito parecido, né, da família, nós 4, né, eu tenho um filho, né, um menino, uma menina, né, eu e meu marido, e a gente brinca muito em casa, a gente tem muito esse hábito, né, aí eu falo, brincando você fala tudo, até a verdade, né, então a gente, às vezes na brincadeira, de falar da gente, ou de falar até de outra pessoa, você vai brincando, barato, ver a reação. Isso, e a coisa vai fluindo, e vai falando, e vai brincando, a Milena mesmo, ela brinca muito, e a menina, eu acho que até ela era um pouco mais tímida, hoje ela consegue brincando falar mais coisas. Agora esse tudo eu não sei, eu acho que conforme a coisa vai aparecendo, eu acho que a gente vai conforme abrindo. eles vão sentindo também confiança, liberdade, vão falando, Eles né? mesmos estabelecem o limite da conversa, até onde eu vou nessa conversa com você, e a hora que eu ficar quieto ou que eu falar, não é mais pra existir. Então, você tem que Você respeitar percebe esse dele que não é, limite. você tem que respeitar Você esse tem que limite. respeitar. E Você não até- pode ficar... Ai, quero Querer saber mais do que ele calma, quer te né? dar, entendeu? Não, E e aos poucos até- Ele te eles dá vão aquilo. soltando, né? Eu penso Eles também- vão- você vai pescando as coisas, eles vão soltando. Mas Até onde a gente também aguenta escutar, Também. né, aquela coisa meio... Tem coisas que é melhor não ouvir. Claro, só pra mim. Tipo tudo. Falam tudo da vida deles. Minha maior. Não tem segredo comigo. A gente tem uma relação super aberta. Eles contam muitas coisas pra mim. Muitas. Nada. Quando eles fizeram um grupinho no WhatsApp só deles, eu saí do grupo da família. Uma exclusão natural, né? Não é nada de natural. Eles contam muitas coisas. Não. Quando dá errado e eles vão ter medo do que o Ale vai falar, primeiro eles falam pra mim. E aí a gente vê como a gente vai falar pra ele, entendeu? Então tem coisa que vem só pra mim. E coisa de namorada também. Pedir conselho amoroso é sempre pra mim. É. Tem segredo com eles? Não tenho. Tem nada, que ele tem inveja. Coisa de namorada também. Não, aconteceu um negócio engraçado que ele uma vez bebeu mais do que a conta e ele foi me acordar para dizer que ele estava passando mal e tal, o que ele devia fazer quanto ao que ele estava sentindo. E ele me acordou, mas pediu para ficar quieto, para não acordar a mãe. Aí depois que isso passou e tal, acomodou, eu perguntei para ele no dia seguinte, mas por que a sua mãe não podia participar disso? Porque mulher é muito repetitiva, ela ia ficar repetindo para mim que eu repeti demais. Uns 4 dias seguidos, olha o que você fez, isso não pode, não sei o que. Com você é papum, se você precisar, você me dá uma bronca, você me dá um chacoalhão e não toca mais no assunto, e aquilo acabou. Então, Nossa, mas isso eu é um gosto ponto muito disso. interessante. Muito legal. Porque É, na e é minha verdade, casa a gente é o fala oposto. bastante mesmo. Olha que Então, interessante. a Leila fico também, falando, né? Tem né? filha Fica batendo na menina. mesa, meu filho fala, não Fica, chupa cachorro eu- morto, eu já estou envergonhado, eu não queria ter feito aquilo. E minha mãe fica insistindo, fica me lembrando que eu fui... Gozado, mas a minha ultrapassei, filha, né? ela Você tem falou vergonha uma do vez, meu acabou. marido. Ela fala pra mim e não conta pra ele. É. E ela tem medo que ele fique sabendo. Ela pede pra eu não contar pra ele. Olha que Como é interessante. você, Leila? Que também tem filha Nesse menina. caso específico eu ia falar, na outra festa que ela fosse, você falou assim, não vai beber, né? É. Na outra, não vai beber, né? Eu falo, cuidado com a bebida.
bebida, eu não falo não bebe. Eu também. falo cuidado. Eu também não falo não vai beber, né? Eu falo... Tá, e desses assuntos que a gente conversa com eles, tal, às vezes tem uma afinidade maior, tem, eu converso mais tal e tal assunto com meu filho e tal assunto com outro. Como que é? Tem, pra você, Leila, como que é? Tem assunto que é só teu com ela ou... E você consegue segurar a onda de não contar tudo, assim, pro pai? Como que Não, é? tem assunto que é só da mãe e da filha. Sim. Tem, né? Tem vários assuntos. É. Eu acho que você tem que filtrar, né? Eu acho que nem o pai quer escutar. Eu acho que É. é diferente. Não Não é, aquela sabe? coisa A do grita pai demais, né? o homem, a menina, é diferente. É. Tem assunto que é assunto de Interessante mulher, de mãe, isso. de filha. Não... Mas não resolve muito. Não, mas eu acho que Chegava como a falar. sempre tem, né? Tem. Tem. Mas não resolve muito que vaza, né? Vaza. Aí depois com jeitinho a gente Desconfia. fala. Aí a gente resolve, fala, o cara falou tal coisa, aí falou pra ela, daí ela fala comigo, fala, não, então fala pra ele isso. Aí volta o mesmo caminho, né? Só que é um assunto Mas nosso, assim, né? como eu também teria um assunto com uma amiga, que eu vou conversar com uma amiga. É uma questão de liberdade, intimidade. Meu marido, é interessante o que você falou. Meu marido, ele fala pra mim, eu não quero saber. Eu não quero escutar, mas é bem o que eu A falo gente pro marido precisa ir também, né? fazendo upgrades, né? De como estão as relações, dos nossos pensamentos, né? Sim. Não, de geração para geração também esse conhecimento e essa, seja pela comunicação, pela mídia, pelo Face, por todos os veículos aí, está cada vez menos dificultosa esse tipo de conhecimento. E Mas a gente tem tem que ir isso. se atualizando também, né? Porque senão você fica numa distância muito grande com seu filho também. Claro. Se você achar que uma menina de 12, de 13, de 14 não sabe o que é, né? Sabe? Você Sim. fecha a porta. Você né? fecha a porta, aí você pega assim, né? Ou não está na idade de saber isso, É, vamos não mudar tá de na assunto. idade, não, Isso é não é assunto para criança, não é você. assunto pra Ou não você. pode assistir esse desenho, esse Sim. filme, né? É. Eu lembro que quando os meninos estavam crescendo, às vezes apareciam umas cenas assim, mais... Eu ficava meio constrangida, mas... Não, vamos em frente. Vamos enfrentar, né? Você não Vamos vai em desligar a frente, televisão. Exato. Se não sai daqui, menino, você não pode ver isso. Mas se eu né? estiver com meus pais na sala e de aparecer uma cena... constrangedor. Eu constrangedor. também. Ah, Eu eu lógico. também. Eu fiz. Bom, nem preciso dizer que o papo que a gente teve com esses pais foi super descontraído. Mas nem sempre é assim. Nem sempre pais e filhos conseguem ter conversas íntimas e descontraídas. Nem sempre a conversa flui. Como a Leila disse lá no nosso papo, é preciso se atualizar. A adolescência é um período onde um abismo enorme pode acontecer, uma distância entre os pais e filhos. E a gente precisa ficar atento, porque se a gente não ficar atento nesse momento, essa distância vai se dar e nosso filho vai ficar tão longe que às vezes a gente não consegue trazer mais ele de volta. Então, fica aí esse programa para você refletir. Ficando com alguma dúvida, coloca aí, manda uma mensagem pra gente. E não esquece, se inscreve no canal, dá um like. Se você não souber fazer isso, chama teu filho e ele te ensina. Até o próximo. Mas você tem que falar se meu cabelo tá bom, se eu não tô amarrotada, se essa blusa assim tá bom. Tipo, eu devia fazer assim: oi! Vou pegar daquele, da emoção à lesão. É assim que a gente lida lá em casa.